Olá, pessoal! Vocês estão com bastante sorte. A matéria está curtinha, mas a tarefa, se eu continuo com a tarefa iria ficar gigante. Então, vamos lá, né? Nós estamos na apostila azul, capítulo 6, capítulo novo, impactos socioambientais. Onde? Na África e na América, que é o que nós estamos estudando, né? E aí, vocês passaram bem de feriado? Tiveram uma canja, né? No feriado não teve matéria, então não teve tarefa. Então vamos lá. É importante conservar? Ultimamente muito anda se falando sobre conservação ambiental, né, pessoal? Os problemas ambientais, eles podem simplesmente ameaçarem a existência da vida humana no planeta. Desse nível, professora? Sim, desse nível. Se nós esgotarmos os solos, poluirmos as águas muito mais rápido que a capacidade delas de se renovarem, ou fizermos um acidente, um desastre nuclear, ou tem também o aquecimento global, né? Tem a poluição dos oceanos. Não tá fácil não, hein, pessoal? Esses impactos ambientais podem ameaçar a nossa existência no planeta. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. É necessário que a gente repense, modifique a nossa forma de consumo, nosso estilo de vida, a nossa forma de utilização dos recursos naturais. Pessoal, reciclagem. A gente tem mania de pôr as coisas no lixo e tchau. Tipo, como assim, o lixeiro recolheu da porta da minha casa, acabou o meu problema. Não é bem assim. Nós vemos, por exemplo, na zona urbana, a poluição atmosférica, né? Pessoas com problemas pulmonares, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, igual São Paulo. Nós temos, por exemplo, os alagamentos em períodos de chuva, os bueiros, né? Muitas vezes são entupidos por lixo. Então, assim, não é bem assim, coloquei o lixo na rua, acabou. Né? Nós tivemos aí o aumento da tarifa de energia uns 2 anos atrás, porque faltaram chuvas e o consumo de energia é alto, e aí você tem que subir o preço para as pessoas economizarem, para todo mundo ter energia, senão só os mais ricos terão energia, então por aí vai, né? Pessoal, e tem uma coisa que algumas coisas que a gente precisa fazer também é proteger as áreas mais vulneráveis. Por exemplo, a mata ciliar dos rios, áreas de encostas. O que é encosta? Deslizamento, não é deslizamento, encosta é barranco, né? Que pode causar deslizamento. Nós temos que proibir a caça, certo? Ao contrário do que o governo atual prega, certo? E existe 2 termos aqui, ó, preservação e conservação. Ai, tenho que limpar a casa e depois é só manter conservada. O que é conservar? É utilizar, mas de forma sustentável. O que é uma forma sustentável? Eu utilizo os recursos da natureza de forma que eu não comprometa a renovação deles e nem a vida das gerações futuras. Tem a ver lá com o papo de desenvolvimento sustentável, né? Então, isso é conservar. Eu utilizo, mas de uma forma racional, permitindo a renovação, a reciclagem e a diminuição do impacto ambiental. E preservação, eu vou preservar, é não utilização. Você tem uma reserva, ali você não pode ter casa, ali você não pode ter nada, certo? Então, existe essa diferença que vocês têm que lembrar. O primeiro parque de conservação do mundo, né, desse mundo moderno, porque preservar, que é não vamos utilizar, por exemplo, nascentes de rios. Se você constrói em cima, você mata o rio, né? Aquela água não vai sair da rocha e aí, né? Então, assim, a ideia de preservação é muito antiga, mas a de conservação, que é utilizar de forma sustentável, ela é mais moderna.
E o primeiro parque desse mundo moderno foi o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, onde tem os geysers, aquelas fumarolas de água e tal. Então, ele foi criado, só para vocês terem uma ideia como os caras estão na nossa frente, em 1872. 1872, né? O Brasil hoje possui cerca de 70 parques nacionais. É um número bom? É, mas perto da dimensão do Brasil poderia ser melhor. E muitos desses parques sofrem depredação, mesmo sendo parques, né? Tem uma má conservação também, administração, mas vamos lá. Em 1959, é recente até, né? Nós não havíamos nascido, mas a União Internacional para a Conservação da Natureza, que faz parte da ONU, fizeram uma lista de reservas existentes no mundo. E aí eles criaram uma comissão, que é a Comissão dos Parques Nacionais e Áreas Protegidas, para criar as unidades de conservação. O que são unidades de conservação? São áreas que têm características naturais relevantes. Então, por exemplo, você tem a floresta amazônica. Eu quero fazer uma UPP, que é uma unidade de proteção, assim, prioritária. De toda aquela malha, eu percebo que tem um ponto que os animais vêm e se reproduzem ali e aí se espalham. Depois volta todo ano, se reproduz ali e se espalha. Depois volta todo ano. Por que o bichinho escolheu na floresta inteira ali? São resquícios da memória genética de épocas épocas do gelo. Então, quando tudo ficou congelado, aquele pedacinho não, era ali que ele sobreviveu. Para ele, ali é o lugar mais seguro. Então, ele está ali na floresta, mas ele volta ali para se reproduzir. Depois ele se espalha, volta ali. Então, ali é uma área muito importante. Áreas de nascentes, né? Então, essas áreas têm características muito importantes. Elas muitas vezes são, claro, legalmente instituídas pelo poder público, elas são criadas como unidades de conservação por lei, elas têm administração voltada para a proteção delas, e o objetivo é a preservação e a conservação das espécies animais, do meio ambiente, daquela nascente de água, né, para se manter pura, e por aí vai. Então, é muito importante. Se vocês olharem aqui no livro de vocês, existe um mapinha sobre isso. É esse aqui, ó, do material de apoio, tá vendo? Então, ele tem os principais tipos de habitats terrestres. Floresta úmida, de folhas largas, latifoliadas, né? Floresta tropical. Lembra que a gente ficou falando dessa conversa? Então, floresta seca e tal. Então, o mapa dos 14 ambientes que reúnem 869 ecorregiões definidas pela WWF. A WWF, junto com o Greenpeace, é uma das principais ONGs de preservação e conservação ambiental do mundo. Elas são muito respeitadas na área, desenvolvem pesquisas, e o Greenpeace é bem famoso porque ele tem uma técnica de impacto social. Os ativistas do Greenpeace, né? Eles se atiram em barquinhos minúsculos na frente de transatlânticos, de barcos japoneses que pescam baleias para proibir a pesca. Sabe assim, igual você tá andando na rua, alguém para no meio da rua e fica de braço aberto. Você não pode passar com o carro, não vai matar aquela pessoa. Eles fazem isso com os barcos deles para tentar impedir. E esses barcos japoneses são tão poderosos que ali mesmo eles já cortam o que pegaram no mar, já processam e enlatam, deixando a latinha e só encosta no porto, descarrega e volta pro mar caçar de novo. Então, o Greenpeace é famoso por pelo ativismo, né? Pela atitude, às vezes considerada por alguns como radical, mas que tenta aí impedir a exploração, a degradação ambiental, né? Então, se vocês olharem aqui, nós temos essas áreas, certo? Que foram criadas pela WWF, no livro de vocês.
A WWF, então, criou essas ecorregiões, que são áreas ou terras relativamente grandes, extensas, né? Onde existiam comunidades naturais que viviam compartilhando as espécies, dinâmicas e condições ambientais. Beleza, pessoal? Hoje a matéria tá, tranquila. Os principais impactos ambientais na América e na África. Se a gente pensar na África e na América, os impactos ambientais da África coincidem mais com a da América Latina, não da América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica é a América que fala línguas de origem anglo-saxã. Uma delas é o inglês. Economicamente, a América anglo-saxã também é mais rica. Qual que é a América anglo-saxã? Estados Unidos e Canadá. Acabou. Do México pro sul, pegando ali as ilhas do Caribe, que deve ter alguma ilha e outra que fala inglês, mas não está na América anglo-saxônica. Do México pro sul, você tem a América Latina, onde é a América dos países de língua de origem latina, espanhol, português, né? Então, o que acontece? Nós temos os impactos ambientais mais parecidos com os africanos. E também tem a questão da temperatura, né? Aqui é tão quente quanto a África. Agora, se você pegar Estados Unidos, neve, clima frio, clima temperado, não tem isso na África, né? Então, existe uma similitude, uma similaridade entre os impactos ambientais da África e da América Latina, beleza? Esses impactos ambientais, né, o que acontece? A depredação é quase sempre em busca de interesses comerciais, principalmente, né? E a América, então, anglo-saxônica tem os impactos um pouquinho diferentes, a gente vai falar dela primeiro. Eu vou falar dos domínios de clima frio e polar. Lembra que eu falei domínios de clima frio e polar? Frio, clima frio, floresta boreal, coníferas. A gente falou bastante disso no chat. Mais pro norte, tundra, que é uma região mais fria, ainda não dá nem tempo de formar árvore, porque fica congelado vários meses do ano. Quando descongela, surge a tundra, que é a graminha. Mais ao norte, só gelo. Então, é gelo, tundra, floresta boreal ou coníferas. Depois vem a floresta temperada, que é aquela floresta bonita que mistura as folhas largas, que ficam vermelhas e amarelas no outono e caem. Então, nessa vegetação temperada, você tem essas árvores misturadas com as coníferas, certo? E depois aí vem outros tipos de domínios. Eu tô falando, então, desse que é a tundra, a floresta boreal e a floresta temperada, que é o clima frio, né? O clima temperado e o clima polar. Então, lá no clima polar, imagine de onde eu tô, né? Região polar. Lá eu tenho uma baixíssima densidade demográfica. É muito difícil morar lá, é muito frio, né? E lá eu tenho menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Tem uns programas de TV que falam Homens do Gelo, Homens da Montanha. É mais ou menos. Os da montanha ainda estão mais ao sul dessa região. Então, em lugar frio, mas é menos frio. Lá no clima polar, então, eu tenho menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A população que melhor vive nessa região é a população esquimó, certo? Ela é longe de grandes concentrações urbanas, é muito frio. Lá eu tenho geleiras continentais de milhares de anos e as tundras na borda, porque o gelo lá no Polo Norte, no meio, não descongela, mas as bordas, inverno o gelo aumenta, verão o gelo dá uma diminuída. Nessa área que o gelo avança e recua, é que está a tundra, né? Quando o gelo recua, fica o solo, nasce a grama, tundra. Virou inverno, o gelo cobre e mata, beleza?
São ecossistemas muito frágeis, muito frágeis. Tem pouca biodiversidade, que é diferentes formas de vida. Então, se vocês verem, por exemplo, lá no hemisfério norte, tô falando do hemisfério norte porque a gente tá falando de América e África, né? E o território aqui da América... Nossa! O território aqui da América do Sul, a parte territorial é menor, né? Então, não pega essa região. Então, lá no hemisfério norte, de abril a agosto, é o verãozão lá. Aqui é inverno, tá esfriando e lá tá esquentando. Lá eu tenho presença constante de luz, luz que dura vários dias. Não é uma luz forte igual do meio-dia daqui, mas é uma luz mais fraquinha, tipo 4 horas da tarde, assim, tem essas 5 horas. Lá eu tenho, por causa da inclinação do planeta, longas sombras, é bonito de ver. E de outubro a fevereiro, que aqui, carnaval, calorzão de dezembro, lá tá no inverno. Lá eles, ao contrário do verão, que eles têm vários dias sem escuridão, vários dias na luz, em outubro a fevereiro eles têm vários dias no escuro, né? Lá é um período de gelo e hibernação, quando eles estão no escuro. O solo de lá chama permafrost, permanente frost, permanentemente congelado. Ele congela por metros. Nesses programas aí que eu falei, outro dia eu tava vendo umas mulheres que estavam procurando ouro aí na região. O solo é congelado, elas estavam tentando tirar as rochas. Quase quebraram o maquinário delas. E é um maquinário bom, hein? Maquinário de coisa de lá. Então, quais são os impactos do homem na região? Ué, com o aquecimento global, está se acontecendo degelo. Além disso, já tem muitos anos de ocorrência de materiais pesados, metálicos, nas focas, nos animais da região, que mata, né, eles. E por conta, então, da alteração do clima no planeta, essa região está sendo inteira transformada. Infelizmente, os ursos polares estão sendo extintos e por aí vai. Então, eu estava lá no polar. Agora, um pouquinho mais para o sul, eu tenho clima frio. As florestas frias, boreais ou coníferas, principalmente no Canadá. Qual que é o principal impacto ambiental delas? É que elas são muito utilizadas na madeira, né? Celulose e móveis. Certo? Aí mais ao sul, o clima temperado, que é aquele clima da vegetação bonita no outono. Estados Unidos e Canadá. Essa região de clima temperado é a região que mais teve povoamento, mais tem gente morando lá. Então essa vegetação foi quase toda destruída, substituída por cidades ou plantações, moradias das pessoas, que lá nos Estados Unidos eles têm mania de morar afastado, né? Tem a casinha e eles moram no que nós chamamos de chácara. É uma casinha e um espaço em volta, né? Foi destruída a floresta temperada. O que existe dela está em reservas e parques ecológicos, né? Então, o povoamento é o principal impacto ambiental aí da região. Certo? Se vocês olharem aqui, ó, o azulzinho é o polar, esse verdinho é o frio, o temperadão aqui, ó, que é onde a maioria das pessoas moram, destruído, né? E assim, o degelo, porque antes você fala, ai, se tem uma riqueza lá embaixo daquele sol, nossa, desculpa, pessoal. Se tem uma riqueza naquela região, vamos explorar. O que eu tava falando, não dá para quebrar o permafrost. A gente não, é muito difícil. Se você implodir, você perde material, né? Então, assim, com o degelo, o que está aparecendo? Grandes reservas de minerais, de petróleo, gás natural, carvão, ferro, urânio, ouro. Isso está gerando algumas disputas entre os países da região. E a China, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Rússia, a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, e a China estão discutindo como dividir a região para fazer pesquisas científicas, né? Porque era território internacional. Certo, pessoal? Olha que baba! Acabou! Não acabou o capítulo, é que eu dividi em 3 partes, tá bom? Para ficar mais fácil. Porque a tarefa é meio grandinha, eu achei. Olha, página 38, 40, 41, 43 da apostila, tá bom? Não esqueça que estamos no inverno, a gente sente menos sede, bebam água.
Se cuidem, usem máscaras para tentar evitar aí o aumento da contaminação e para vocês se protegerem também, né? Uma boa semana para vocês. A gente se vê no chat e se vê a semana que vem. Um bom final de semana. Se cuidem, não atrasem as atividades porque elas valem bastante pontos, certo? Fiquem com Deus. Um beijo.